assunto mais quente, o assunto mais recente, o assunto que vamos discutir com nosso querido Euler Araújo aqui. Fabian Bustos é o novo técnico do América. Boa noite, bem-vindo, que bom te receber aqui. Boa noite, Bob, Guilherme, CJ, Boa noite, Domênico. Boa Mais noite. uma vez, obrigado pelo convite, prazer é nosso. A casa é sua. Abemos técnico. Abemos. Fumaça verde. Já, fumaça verde. E há aproximadamente meia hora, né, vindo para cá, aí foi confirmada a assinatura, já estava tudo ok do ponto de vista contratual e tudo certinho, tudo negociado, mas ele ainda tinha que assinar e a gente sempre gosta de confirmar depois de ver tudo ok. Então, fechamos, já está confirmado. A previsão de chegada dele é amanhã em São Paulo, direto. Né? Ele está numa cidade, ele vai ter que deslocar, o deslocamento dele é meio complicado, depois ir para o Panamá, depois vai para São Paulo. E a gente encontra com ele já no hotel amanhã à noite e ele assiste o jogo na quinta-feira. O Diogo Giacomini já fez o treino hoje, vai fazer o treino amanhã, tá pronto. E ele é que dirige o time contra o Red Bull. E aí a pergunta óbvia que precisa ser feita. Por que o argentino Fabian Bustos, claro, ele era um craque, né, jogou muita bola, mas por que a escolha por ele? Nós tínhamos, o processo é um processo que aconteceu quando nós fizemos Marquinhos Santos. Então, vamos olhar o perfil primeiro do que a gente quer. Né? É muito difícil encontrar um técnico hoje com a mesma filosofia do Mancini. Né? Bloco alto, marcação sob pressão, transição rápida. Você tem hoje o Dorival, que é um técnico que se assemelha muito. E então a gente procura esse perfil. Agora, tem algumas coisas que precisam ser corrigidas no América e a gente tentou identificar aquele treinador que pudesse dar um certo equilíbrio no time. Antes disso, eu quero dizer sempre do Mancini. O Mancini elevou o patamar do América. É um treinador extraordinário, muito competente, tem uma liderança absurda, um cara fantástico e eu sempre falo e quero agradecer porque ele já faz parte da história por ter dado à América a coragem necessária para permanecer na Série A e ele trouxe esse espírito. E aí nós tínhamos técnicos brasileiros que a gente entendia que poderia sim adaptar esse estilo de jogo. Não pela ordem, não é ordem de prioridade, mas conversamos realmente com o Cuca, a gente sabia que o Cuca ele primeiro quer resolver os problemas pessoais dele, né? E eu acho isso justo e correto. Ele não quer mais que a família passe pelo todo o sofrimento que passou agora. E é um cara extraordinário. Eu, pessoalmente, conversei com o Senna e fiquei muito admirado, mas muito. Ele foi, que cara bacana. Ele explicou o nível de energia que a gente precisa agora. E ele está saindo de um período muito desgastante junto ao São Paulo, montou uma equipe de São Paulo. E ele falou, rapaz, eu gostaria muito, mas... vocês estão precisando de alguém com 150% e eu não vou poder dar esse 150%. Conversamos com o Lisca, mas o Lisca tem problemas pessoais também e até queria, mas ele acha também que esses problemas pessoais poderiam atrapalhar. Bem, já que no futebol brasileiro a gente estava buscando essas características, vamos olhar para fora, né? E aí veio o nome do Bustos, que já esteve aqui no Santos, e nós o enfrentamos quando ele era técnico do Barcelona, lá em Guayaquil. Naquele 0-0 lá que foi para os pênaltis. E aí passamos alguns lances, o Fred assistiu uma partida e viu que realmente é uma transição rápida, é um treinador corajoso e tem muito das características do que a gente, pelo menos, tem hoje dentro do grupo. E pelo que ele fez no Santos. Quando ele abandonou, não. Quando ele saiu do Santos, o Santos estava ali 8º, 9º, 10º, e as análises que se faziam que ele conseguia extrair do grupo muito mais do que o grupo poderia produzir. Então entramos em contato com ele, fizemos uma entrevista com ele longa, foi muito longa, ontem à noite, e o que ele falou nos impressionou muito. E eu sempre disse o seguinte, a primeira coisa que o treinador tinha que falar para a gente é que acredita, com a mesma convicção que eu, o Salum e toda a equipe do Conselho de Administração tem em reverter o cenário hoje. Então nós vimos isso nas palavras, vimos ele nas formas como ele falou do América. Impressionante como ele conhece o time do América. Ele falou várias coisas sobre o América, falou várias coisas sobre o campeonato. Ele já tem a tabela do América, que o América vai enfrentar. Ele foi um treinador que falou o seguinte, olha, nós conversamos sobre isso. O América tem 2 jogos em casa, se fizer
6 pontos, vai a 16, fica a 3 pontos do Goiás, ultrapassa o Vasco, e aí definitivamente entra na briga. Agora, é imprescindível que a gente ganhe essas 2 partidas. Então foi esse o processo de construção, foi até 1h da manhã. Depois entra algumas questões de prazo contratual, alguns outros itens que são discutidos entre o jurídico e o empresário do jogador, e batemos o martelo. Faltava assinatura, ela aconteceu agora. Esse é o histórico resumido para vocês de forma objetiva. Maravilha. Eu vou pegar um pouquinho na carona aqui da pergunta do Bob e da sua resposta. Porque eu li o livro Cabeça Fria, Coração Quente, do Abel Ferreira, e lá ele conta o processo de chegada no Palmeiras, entrevista. Então, pegando a sua fala, no final de semana, domingo, dali da saída e desligamento do Mancini, até hoje, então estamos aí com 48 horas. Como foi esse processo? Eu vou facilitar, ao invés de passar por todos, só com Bustos. Quem estava na reunião? Quais eram as pessoas? O que foi dito? Como é que foi essa entrevista? O que ele disse que conquistou você ou toda a diretoria do América? Na entrevista estava eu, Salum, Fred Cascardo e o próprio jogador. Tá? O treinador, né? O treinador, desculpe. O Bustos. A primeira coisa que nós falamos, o Salum abriu falando o que é o América. O que é o América? O que é a essência do América? O que é o DNA do América? O que o América apresentava e o que aconteceu no América nos últimos 5 anos. Depois falou do grupo, que o grupo é extremamente heterogêneo. Nós temos hoje atletas, 6 atletas estrangeiros, argentino e uruguaio, né? O que nós fizemos de contratação agora nessa janela e por que nós fizemos, e colocou um pouco a característica desse grupo, né? Então, o Salom ficou muito nessa parte técnica e ele ficou ouvindo. A hora que o Salom acabou, ele começou a falar do América do ponto de vista tático. E ele falou quais eram as partidas que o América tinha, que ele assistiu. E ele não fez nenhuma crítica ao Mancini. E eu acho que, do ponto de vista ético, quando você vai analisar, ele foi extremamente carinhoso com o Mancini e mostrou as qualidades que o time tem, mas mostrou também que era necessário uma certa disciplina tática do ponto de vista defensivo. E mostrou onde pode acontecer. Elogiou o grupo e falou das pessoas. Depois eu entrei e falei o seguinte: olha, eu quero que você me responda o seguinte: a sua convicção em permanecer. Né? Ele falou: tenho toda a convicção de que o América vai permanecer na Série A. É difícil, sei do enorme desafio, mas eu tenho total confiança no que vocês já me mostraram, do que eu já estudei e do que eu já vi. Então, a pessoa quando fala isso, e ele falou muito com o coração, eu também deixei muito claro que eu estava falando com o coração, mas ele não perdeu a razão em nenhum momento. Quando teve que ser racional, ele foi. Quando ele teve que colocar energia, ele colocou, e aí estamos convictos de que ele era a pessoa adequada para isso. Eu queria que você contasse para a gente o seguinte. Claro que o América vem fazendo avaliações constantes. O Salum esteve aqui com a gente há 2 semanas e contou todo o sofrimento. Falou: praticamente larguei todo o meu trabalho e estou me dedicando o máximo que eu posso lá no América, junto com o Euler e com toda a diretoria do clube. E a gente sabe que não é o treinador só o grande responsável do que está acontecendo. Qual que é a avaliação que vocês fazem quando nós estamos assim, para encerrar o primeiro turno? Onde que o América errou? O Salom ele tem uma teoria de que o grande erro foi da quantidade de jogadores para disputar o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Eu concordo em parte com ele. Tá? Nós fizemos 2 partidas muito boas no início do campeonato. Só para a gente entender. Quando você fala quantidade, é porque tinha a mais ou porque tinha a menos? Tinha menos. Né? Então nós começamos com 28 jogadores, 26 jogadores. E o Salom acha que era pouco. Realmente é pouco. Na verdade, eram 3 competições, né? Porque tinha a Copa do Brasil, né? A Sul-Americana e o Brasileiro. Chegamos à final do Campeonato Mineiro, ok? E foi uma frustração. Porque nós queríamos ser campeões e estavam trabalhando para ser campeões. Não fomos, ok. E aí nós começamos a fazer partidas boas no Campeonato Brasileiro e nós perdemos a partida. Por erros nossos ou por erro de arbitragem. Caso do São Paulo, por exemplo. Mas tudo bem. Acontece com todos, não podemos reclamar. E começamos a avançar na Copa do Brasil e começamos a avançar na Sul-Americana. Quando nós acordamos,
e falamos o seguinte: a partir de agora vai com o time reserva da Sul-Americana. Nós não tivemos mais energia para conseguir reverter a situação do Campeonato Brasileiro. E eu vou citar 2 partidas que foram fundamentais: Internacional e Cuiabá. Aos 35, 36, o Cuiabá já estava aceitando a derrota. Só ganhando de 1-0, time muito bem, o time dentro do resultado, o time não está jogando no mesmo nível. E nós reservamos um gol contra, e tomamos um gol que teve que substituir o Cavicchioli e botar uma pessoa dentro do gol, e o cara fez a falta, e bateu a falta e fez o gol. E contra o Inter. O Avelar que foi pro gol, né? Danilo Avelar. E contra o Inter, que o Inter veio com um time reserva, estava mal, nós também ganhamos, fizemos 1-0 e o placar foi revertido. Gente, hoje nós estaríamos com 15 pontos, um jogo a menos, com chances de chegar aí a 21 pontos. O cenário seria completamente diferente. Futebol não aceita erros. Futebol na Série A não aceita erros, né? E aí, todos nós, direção, eu já citei com relação à questão do elenco, a quantidade de elenco, o Mancini, os jogadores, todos nós tivemos uma parcela de culpa nisso. Mas eu acho que a energia na série A, ela caiu exatamente principalmente por causa desses 2 resultados e por causa da frustração de ter feito excelentes jogos. Eu fiz essa pergunta para várias pessoas. Eu falei: como é que um time joga contra o Flamengo dentro do Maracanã e toma um gol aos 50 minutos do segundo tempo, e julgando o que julgou, perdendo, sendo superior ao Flamengo, vem aqui e faz um jogo daquele contra o Palmeiras? Tem explicação, a não ser a questão da energia? Posso dizer que o ambiente é bom, tranquilo, no grupo não tem grupo dividido, todo mundo está chateado, todo mundo está arrasado, mas a partir do momento que a energia cai, e vocês estavam falando de ambiente, quem é que falou? Foi o Domênico. Pessoal, ambiente é mente. Se o cara começa a ter uma mente vitoriosa e positiva, em vez da bola bater na trave e sair, ela bate na trave e entra. É assim. Ô Euler, a gente sabe, e você chegou a falar aqui com a gente da outra vez que você veio, uma frase: o América é um time de Série A. Qual que é a sua frase? O América tem que deixar de ser um time que está na Série A para ser um time de Série A. Pois é. O América hoje é o lanterna do campeonato. Você falou aí, tem um jogo a menos, 2 jogos em casa, contra Vasco e Goiás. Ganhando os 2, entra na briga para começar a sair dessa fase. Mas a gente não pode deixar de imaginar que na virada do turno, o América estando como está, a possibilidade de rebaixamento tem que ser analisada pela diretoria do clube. Eu queria saber o que é maior, se é o prejuízo institucional numa possível volta para a Série B, ou se é o prejuízo financeiro. E qual é esse prejuízo financeiro? O prejuízo financeiro é bem maior que o institucional. O que o América fez ao longo dos anos e fez nos últimos 3 anos, ele ia elevar o patamar. Você sobe 50 degraus, pode ser que a gente desça 10, tá? Mas eu tenho, se acontecer, e não vai acontecer, porque estamos trabalhando muito para isso, eu tenho que ter uma mola para me saltar de novo. E voltar a 5 e subir até 7. Esse é o espírito. E a gente pode trabalhar com esse cenário. O prejuízo financeiro hoje está na casa de 70 milhões de reais de Campeonato Brasileiro. Se eu levar em consideração que eu não vou disputar a Sul-Americana, eu posso elevar esse prejuízo aí para algo em torno aí de 85, 90 milhões de reais. Seria hoje o prejuízo que a gente teria financeiro nesse sentido. Porque só a televisão nos dá 70 milhões e na Série B o valor é bem menor do que esse. Então esse seria o prejuízo financeiro hoje. Ixi, é muita grana. Muita grana. Deixa eu dar um recado aqui da ArcelorMittal, líder em aços no Brasil, está entre as 5 empresas que mais investem em esporte no país com recursos de incentivo. É o aço oficial da Arena MRV, estádio mais tecnológico da América Latina, que foi construído com a qualidade do aço ArcelorMittal, é também o aço
oficial da Stock Car, a principal categoria de automobilismo do Brasil, que acelera com a segurança do aço ArcelorMittal nas pistas. Então já sabe, segue o líder, hein? ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e para o planeta. Você pode mandar a sua pergunta, sua participação, 99316-9898 também. Teremos, né, no próximo bloco, a gente tem o Você Faz a Pauta. A gente tem que fazer um intervalo, mas eu preciso fazer essa pergunta antes para a gente trocar de assunto depois. Euler, desde que o Mancini foi desligado, nós ouvimos da diretoria do América, e você acabou de dizer aqui, só elogios a respeito do trabalho dele, né, e de como ele ajudou o América a dar uma alavancada, a acreditar e tudo mais. Eu pergunto o seguinte, o que o Mancini não conseguia mais fazer agora que o Bustos poderá fazer? Eu acho que o principal ponto é a disciplina tática. Eu não estou falando que os jogadores são indisciplinados, mas a confiança do Mancini tão grande no que ele já tinha construído, que o sentimento que eu tenho é que os jogadores começaram a não ter mais energia. Quando eu falo de energia, gente, eu falo o seguinte, o treinador fala, ele busca, ele treina, e aquilo não é assimilado pelo grupo. Da mesma forma também, ele não consegue entender o que o grupo está querendo de volta. Conectou. É subjetivo demais. Mas olha, para quem trabalha diretamente no futebol, e aí existe um ciclo. O ciclo se fecha. Eu diria que o ciclo se fechou pro Mancini, porque ele já não conseguia mais transmitir aquilo que ele queria, as convicções dele. Né? Acontece. Isso não, eu não vou falar que isso é normal, que é anormal, que é diferente, mas acontece, e acontece com uma frequência muito grande. Por isso é que em um determinado momento a gente entende que o ciclo fechou, o treinador entende isso, tá? Ele entende disso, e aí está na hora de realmente de a gente passar para uma outra etapa. E aí, eu gosto muito de falar o seguinte, acho que vocês vão entender. Aparece uma trinca na parede da sua casa. Aquela trinca te incomoda durante uma semana. Depois ela não te incomoda mais. Aí vem alguém, compra a casa e fala assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é consertar aquela trinca. E é o que acontece. É ser humano. Tanto para os jogadores, como para nós, a direção, como também para o Mancini. Bela analogia. Euler, continuando falando aqui do América. Então, muito bem. Bustos chega. Se ele detectar que precisa de reforços, o América tem caixa, ou tem possibilidade, ou tem... Porque agora são os jogadores que... Tem contratado jogador que está sem contrato, né? Tem alguma possibilidade nesse sentido? Ele vai fazer uma avaliação, já tem uma avaliação do grupo. Se eventualmente ele necessitar de algum jogador, alguma reposição, e dentro, nós já conversamos com ele sobre a questão orçamentária do América, ele está ciente das nossas limitações. Mas é evidente que se ele propor um jogador que vá preencher uma necessidade, nós vamos tentar trazer sim, tá? Então, a gente está atento para isso, mas tem a questão da janela, então você limita, tem que ser jogadores que já estavam sem contratos antes do fechamento, para que a gente possa contratar. Se ele identificar esse jogador, estiver dentro da nossa da capacidade e estiver livre no mercado, a gente pode sim, sem problema nenhum. Hoje pela manhã, o Vinícius Grisse e o Rafael Miranda falaram assim, a América tem que parar com esse negócio de não ir atrás de treinador empregado, isso faz parte do mercado, faz parte do circo do futebol, de você oferecer uma proposta melhor, porque fazem isso com a América. Aí eu tinha falado que, por questões éticas, o América não iria atrás de nenhum treinador empregado. Por que o América tem essa postura, essa posição, sendo que o mercado e o mundo futebolístico não tem isso com a América? Olavo Leite Cafunga Bastos dizia o seguinte, no mundo onde está todo mundo errado e só você é o certo, você passa a ser o errado. Pessoal, está acontecendo coisas no futebol brasileiro e que nós estamos achando que é normal e não é normal. Futebol é o espelho da sociedade. A sociedade está doente. Nós temos uma oportunidade histórica de colocar o futebol brasileiro de novo na prateleira de cima do futebol mundial. Não é hoje. E a Liga pode possibilitar isso.
Está na hora da Liga entrar num acordo, resolver o problema financeiro e passar a trabalhar o produto. O produto está sendo mal trabalhado. Vou citar duas coisas que são imprescindíveis. Fair play financeiro. Sem ele, essa distribuição que existe, ela ao longo do tempo ela vai acabar. Né? Eu não estou dizendo que determinados times têm que ganhar mais, tem que ganhar mais. Tem gente que tem 30, 40, 30 milhões de torcedores, tem que ganhar mais. É lógico, não estão falando isso. Mas nós temos que colocar limites em determinado tipo de gastos. Eu acho que o Fair Play vai trazer isso. A outra, pessoal, é transparência. E eu me coloco no lugar de vocês. Não tem ninguém mais indo em treino. Há 5 anos atrás, você tinha um repórter lá que assistia o treino, chegava 6 horas da tarde, 8 horas da noite, e falava como é que foi o treino, como é que foi o tipo de jogo, o que tinha acontecido. E hoje, não se faz isso mais a pretexto que a pandemia já acabou. Aí a rede social entra com verdades e entra com mentiras. As mentiras, elas são espalhadas de uma velocidade absurda. E para você desmentir, você precisa de 100 anos para falar a verdade, e mesmo assim, a mentira ainda vai prevalecer. Dirigentes, jogadores, treinadores, imprensa, nós temos que começar a ter um debate franco sobre o produto futebol brasileiro. Porque do jeito que está, algumas coisas que estão acontecendo, e se a gente entender que isso é normal e não é normal, atuações de intermediários, interferências externas, tem que acabar. Então é uma pauta longa. Por que a América mantém esses princípios e valores? Porque é a única ferramenta, o grande capital que a gente tem é a credibilidade. Se o América começar a perder a credibilidade lá fora, a gente começa a perder o nosso maior patrimônio. Porque eu não posso competir do ponto de vista financeiro. Quando eu viajo, o que falam do América nos enche de orgulho, muito de orgulho. E agora a gente começa a ser visto lá fora, no mercado sul-americano. Então você, com todo respeito, ganha de 5-1 do Colo-Colo, com a história que o Colo-Colo tem, ele passa a ser visto no Chile, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Colômbia. Os jogadores assistem. Quando você ganha do Peñarol de virada lá de 2-1, é o Peñarol. Quando você classifica e vai para as oitavas da Sul-Americana, você passa também a ser visto e as pessoas começam a olhar para dentro. E quando você tem como referência a credibilidade e a seriedade, se você tira isso, você destrói o patrimônio. Então, o mundo está só nós estamos certo, estamos passando a ser errado, e a gente vai continuar nessa linha. Tem dado certo. Eu e o Salum e os outros membros do Conselho Administrativo, por enquanto, vamos manter isso aí. Até a hora que alguém achar que não é possível mais. Eu não quero acreditar nisso, sabe? Porque o que eu carrego na minha vida, e o Salum também carrega na vida, a gente não pode fazer com que a sociedade transfira isso da sociedade para o futebol. Detalhe, viu, gente? Isso é minoria, mas é uma minoria barulhenta e, infelizmente, é essa que está tendo voz hoje. A América foi vítima com o próprio Mancini, claro, né? Saindo claro. do Mancini para o Grêmio, né? Isso que você está falando é muito importante, assim, porque tem muita coisa que é comum, mas não é porque é comum que é correto. Né? E a gente sabe. Ô, Euler, todo mundo sabe da sua seriedade, da seriedade do Salum, de como o América é administrado. O América tem patrimônio, o América tem um estádio, o América tem buscado cada vez mais, né, atingir esse patamar de profissionalismo e tal. Eu não sei se você se sente à vontade, mas se você tivesse que fazer uma crítica à torcida do América, qual seria? Uma vez que a gente sabe que a torcida do América pode fazer mais pelo América em todos os quesitos. Presença no campo, marketing, comprar produto. O que você falaria para a torcida do América nesse momento em que o América, mais do que nunca, precisa da torcida? Domênio, com toda honestidade, não posso reclamar nada da torcida do América. Nada. E eu vou explicar por quê. Se você
eu ando muito ali na arquibancada. Há 5 anos atrás, para você achar um menino e um jovem dentro do Sudamérica, era, né, assim, você contava. Hoje não. E quem está falando isso são pessoas que não vão muito ao estádio nos Jogos do América e começaram a perceber que o América começou a atrair jovens, né, pessoas mais novas. E eu quero enaltecer aqueles que vão, sabe? Aconteceu um fenômeno que é natural, que é o seguinte: o América tinha simpatizantes. Atleticanos iam no Jogo do América, cruzeirenses iam no Jogo da América. Isso vai acabar, Domênico. Nós não vamos ter isso mais. Porque o América passou efetivamente a rivalizar com o Cruzeiro, né? E começou também a estar no pé do Atlético. O que vai acontecer? Aquele que é simpatizante, ele fala, não vou começar a apoiar um time que está começando rival. A subir. Então, a presença de público pode ter diminuído. Nossa média pode ter caído aí 500, 600 mil torcedores. Mas a quantidade de americanos que vai é grande. Eu estimo que a região metropolitana do América deve ter de Belo Horizonte deve ter mais ou menos 60 mil torcedores do América. Percentualmente, eu levando 3 mil, 4 mil, percentualmente, né? O contingente é muito grande. Eu tenho que crescer a torcida, gente. E para crescer, eu preciso ficar na Série A há 10 anos, eu preciso ser campeão mineiro 3 vezes, eu tenho que disputar Libertadores, eu tenho que ganhar uma Sul-Americana. Porque esse jovem de 10, daqui a 20 anos, ele vai ter filhos. E aí eu crio gerações de americanos, que é o que acontece. Vou dar um dado de uma pesquisa que foi feita em 2016. Há uns 20 anos atrás, 95% das pessoas escolhiam o clube por causa do pai. Esse número caiu para 75%. Os outros 25% escolhem por causa do amigo, por causa da escola. E 30% da população de Belo Horizonte não torce para time nenhum. Daí a gente pode avançar e crescer. E é isso que o América está de olho. Muito legal. Aqui, Gui, a gente tem que fazer intervalo. Posso fazer a pergunta? Ele já vai pensando? Claro que pode. Então tá bom, você responde no próximo bloco, por favor. O Salum esteve aqui com a gente e falou do abatimento que foi a perda do título para o Atlético. Queria que você comentasse. Então é aquela pergunta que eu te fiz, como é que foi pós-campeonato mineiro? Porque todo o planejamento foi ser campeão. Né? Todo mundo perguntar, não, vamos ser campeões. E nós fomos estudando, a gente queria ficar em primeiro, não aconteceu, sem problema. E aí, quando veio a semifinal, nós já tínhamos a estratégia montada para enfrentar o Cruzeiro, sabíamos como a gente ia jogar, e já estávamos estudando o Atlético. Veio a primeira partida, e as circunstâncias da primeira partida foram dolorosas, porque nós tomamos um gol no último minuto, nós tínhamos um jogador a menos, estávamos segurando o placar. A gente até acredita que se tivesse um jogador, o mesmo 11 contra 11, a gente poderia até virar o jogo. Mas aquele gol, e nas circunstâncias que foram feitas, deram abatimento. Ok, fizemos o trabalho, fomos para o Mineirão, mas você reverter, se você chega no empate, precisa da vitória, você tem que trabalhar de uma certa forma e estava pronto para trabalhar dessa maneira. A gente já estava preparado para o empate. Se acontecesse um empate na primeira partida, a gente queria a vitória, mas a gente estava preparado se acontecesse a estratégia. Aí você tem que mudar a estratégia, e aí você tem que sair, pelo menos fazer um gol. E nós não conseguimos. Então, a frustração foi essa, tá? De saber que a gente estava com grandes possibilidades mesmo de sermos campeões e não fomos. Aí você tem que fazer um trabalho. Ora, existem novos desafios. Tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, tem o Campeonato Brasileiro. E você gasta uma certa energia, né, tentando motivar novamente. Foi rápido, a motivação foi rápida, mas ela causou aí pra gente um prejuízo muito grande, inegável. Tá, aqui, a gente está falando aí, né, de Libertadores, Sul-Americana e tudo mais. Tá colocando sua grana na Estrela Bet? Claro, Estrela Bet está no peito do América. Tá no peito do América, Patrocínio Master do América. E você pode também entrar em estrelabet.com para se divertir e apostar. Primeiro brasileiro classificado. Tá. Euler, você acho que a gente não estava no ar, ou se estava, enfim. Mas você disse que não conversou com os jogadores a respeito do Busto, especialmente os 2 jogadores que trabalharam com ele. Mas como é que você acha que ele vai ser recebido pelo grupo? Muito bem, muito bem. As primeiras
interações que fiz com o grupo, as primeiras conversas que eu tive com os jogadores, eles estão muito animados com a presença do Bustos. Já estudaram sobre ele um pouco, já sabem o que ele gosta, e aí vai um pouquinho do perfil de cada jogador e ele não vai haver uma mudança muito grande na forma de jogar, mas vai haver sim uma organização tática maior, eu acredito nisso, que é o perfil dele. Então os jogadores viram, sentiu um ambiente muito bom com a chegada dele. Muito ânimo. O América caminha em uma estrada, Euler, que ele consegue enxergar 2 caminhos. O de permanência e o de, infelizmente, da Série B. Vai chegar um momento que isso vai afunilar. Mas hoje, como é que é trabalhado um planejamento financeiro para tal? Os 2 planejamentos existem para que, caso ele permaneça, ou caso ele caia, ou não? Vocês não estão trabalhando com essa possibilidade? Não trabalhamos com essa possibilidade. Mas se ela acontecer, e a gente não acredita nisso, nós estamos plenamente preparados para uma nova realidade financeira. Né? Sabemos fazer isso, já fizemos isso no passado e a gente vai saber fazer isso com certeza. Mas, volto a repetir, nós temos a total convicção de que vamos permanecer. Vocês conseguiram identificar, você já falou, o número de jogadores e tudo mais, mas a despeito disso, o América nas Copas foi avançando. Por que essa diferença de desempenho? Bem, eu vou falar do Campeonato Brasileiro. O América tem uma média de gols que ele fez alta, superior ao do ano passado. Mas a quantidade de gols que a gente está levando é absurda. Nenhum time que vier permanecer na Série A pode tomar 40 gols. Então, a nossa falha não é no sistema defensivo, mas é como o grupo inteiro tem que começar a aprender a defender. A América tinha uma marcação alta, linha alta, não deixava espaço, jogava mano a mano, quer dizer, a gente sempre jogou com uma marcação individual e nós não conseguimos fazer isso mais. Né? Eu acho que aí nós começamos a sofrer gols que a gente normalmente não sofre, começamos a fazer gol contra e eu acho que o sistema financeiro, e eu estou falando não é da defesa, não é do goleiro, não é dos zagueiros, mas o time como todo, ele pecou muito e nós cometemos muitos erros individuais. Infelizmente, essa é a verdade. Tá? E o nível de concentração, quando você está no mata-mata, ele é maior. Ele é maior. E eu tenho estudado isso. Eu estou conversando com uma pessoa que tem 30 anos que mexe com a psicologia do esporte. E ele me falou algumas coisas muito importantes com relação à questão de concentração. Eu já tenho conversado com ele, ele vai nos ajudar a entender qual que é o nível de concentração necessário. Eu perguntei para um técnico estrangeiro uma vez, eu falei, é verdade que no Brasil se treina mais? Ele falou assim, se for tempo, eu concordo com você. Se for intensidade, não. 1h30 de treinamento que a gente faz lá é muito mais intenso que 2 horas que vocês fazem aqui. Porque eles exigem ao máximo concentração no treino. Ele fala o seguinte, se você está concentrado no treino, você leva isso pro gramado. E o nível de concentração na Sul-Americana e na Copa do Brasil foi maior do que no Campeonato Brasileiro. Por quê? Não tenho resposta. Muito bem.